Gente, na verdade, os alunos, né, tanto o Mozart, agora o Luiz, Gustavo, que seria interessante estar apresentando, também deve estar chegando, teve um imprevisto. Vamos ver se dá tempo do Luiz chegar aí, mas eu vou apresentando. Então, esse aqui é um trabalho bem pontual de aplicação do BIM, né, em uma construção, em uma determinada edificação. A gente está falando uma determinada edificação, que pode até ser identificada, mas aí por questão até de proteger um pouco a questão de propriedade, mas enfim. A gente ainda, né, usando aí toda a questão do BIM, que a gente tem falado aí, sobre essa importância, né, de outras dimensões. A gente falou muito na outra apresentação sobre o 2D e o 3D. Né? Você vê que a gente ainda está discutindo um pouco isso, né? A transição do processo de 2D, 3D, mas o que seriam esses outros? Né? Então, a gente tem falado muito em outras dimensões. Eu até, particularmente, fico na dúvida, porque o 3D é tão geometria, né? Ixi, x, y, z, aí de repente uma quarta dimensão, uma quinta dimensão. Mas, enfim, a gente tem muito bem definido que no BIM a quarta dimensão é o cronograma de tempo. Né? Então, se a gente for associar com algum software, aí seria a gente colocar um project dentro, né, de um Revit, do processo construtivo. E o 5D, o orçamento. Então, vamos chegar até aqui. Né? Foi o que esse trabalho conseguiu englobar. A gente fez um teste fazendo na prática as 5 dimensões integradas durante o desenvolvimento de um projeto. E aí, já falando aqui também, né, até que ponto a gente teria... o Revit foi usado na modelagem, até que ponto a gente usaria um outro software, né, ou a gente usaria o Navisworks, que é a proposta aí da Autodesk de fazer a integração, e vários alunos aqui, principalmente da área civil, estão lidando com isso nos estágios. Né, assim, fazer em tempo real, né, que é uma coisa importante, fazer as atualizações, aquilo, né, que a colega perguntou, de não ter gap entre o que está construído com o que está projetado, enfim, orçamento em tempo real, como é que é isso? Então, vamos falar um pouquinho como que aconteceu nesse experimento. Então, aqui a gente vai estar falando desse estudo, né? Ele tem a parte conceitual e tem a parte de testar mesmo. Tá? Então, esse estudo ele coincidiu com uma época, inclusive os alunos não são de mestrado e doutorado, eles são da engenharia civil, e coincidiu 2 bolsas de iniciação científica enquanto eu estava fazendo o pós-doc, né, nos Estados Unidos, na Universidade do Sul da Flórida, e aí a gente fez paralelo, que estava estudando sobre cidades inteligentes, esse experimento de acompanhamento de obra. Então, a gente conseguiu englobar todas essas etapas. Planejar, então foi fazer o projeto, o método, né, de definir isso para tomar a decisão. Bom, acabei de falar do Luiz, então posso apresentar. Né? Por pouco ele apresentaria, mas agora eu já estou aqui. Realmente foi o imprevisto, né, Luiz? Aí você complementa alguma coisa no final. Então, a gente passou por todas essas etapas, né, desde iniciar o projeto, fazer o orçamento, mapear, enfim, todas as mudanças. E aí, nesse projeto, a gente já fala, né, o que viria aí como benefícios, vamos falar assim, né, que o BIM coloca, e qual desses a gente conseguiu realmente ir lá e testar e produzir. Né? Então, esse conhecimento óbvio, essa agilidade de decisão, relação com o orçamento, né, a padronização, enfim, todo esse trabalho. Aí, também, acho que eu vou até dispensar, falar um pouquinho sobre melhorias do BIM, a gente já falou muito aqui hoje, né? Vamos focar mais no nosso experimento. Então, a gente tem aqui a metodologia de desenvolvimento, foi fazer o levantamento. E aqui é o seguinte, a gente está falando que foi uma obra completa, mas é um pouquinho diferente, porque não foi a construção a partir do zero. É uma rotatividade muito grande que está acontecendo hoje na Flórida. Né? Muitas pessoas usam as casas para verão, né? Desce por causa, principalmente de clima, e o próprio movimento que está. E tem muito essa necessidade de reforma. E a reforma, ela tem a questão do tempo. A gente falou até muito isso ontem, né? Como que era o BIM pelo tempo. Então, assim, hoje, se a gente fala uma reforma, eu tenho 1 ano para fazer, tá, agora eu tenho 1 mês. São coisas que tem que girar. Então, é uma coisa muito real, que são propostas de comprar uma casa antiga, reformar, a reforma grande, porque tinha até conceitos diferentes, né? Ainda conceitos de quarto danos em salas, conceitos que a gente tinha, que é casa de fazenda, de Minas, né? Que hoje a gente tem um conceito de salas reservadas. Então, tinha mudança estrutural, mudança de parede, né? Conceitos de mudança de material e a questão de acontecer em 1 mês. E
não ter desperdício de tempo, de material. Então, como que isso foi possível? Né? Então, a gente fez, estava comentando, né? Os 2 alunos fizeram à distância mesmo, acompanhando, modelando no BIM, tudo instalado, e eu tive a oportunidade de visitar e estar presente lá acompanhando. Então, o levantamento, desde a parte do levantamento já envolveu um pouco isso, né? De escaneamento, de medidas, enfim. A questão da modelagem detalhada, modelagem 3D, a questão de busca de materiais, a gente vai falar mais sobre isso, mas a importância disso aqui estar integrado no Revit, que eu tenho dúvida, mas eu acho que dá para confirmar, que não temos isso no Brasil. Então, é uma coisa que precisa ser, né, material com lojas, com revendedores disponibilizados dentro do Revit ou de outro software. A gente está falando Revit porque é aquela liderança. A Autodesk vai lá, faz um convênio com um determinado fornecedor de material, aí tem o plugin que vai estar dentro do Revit. O orçamento, que foi acompanhado em tempo real, a gente sempre fala, mas como orçamento em tempo real? Eu tenho que terminar um projeto arquitetônico, fazer o detalhamento para que a gente consiga orçar. Esse é o conceito do BIM. Enquanto eu estou projetando, está tendo o orçamento. Dependendo da porta que eu escolho, dependendo do telhado que eu escolho, o orçamento está saindo em tempo real. Né? Talvez com um plugin em cima do Revit, talvez com as próprias tabelas do Revit. Depois, as simulações, né, de acabamentos e o planejamento, aquilo que a gente falou, ter um project lá dentro. Então, claro que toda obra precisa de um bom planejamento, principalmente quando você tem os dias, né, o deadline muito bem definido, que era 1 mês de trabalho. Então, em 1 mês, pega uma casa e entrega, dentro de um orçamento fechado. Então, a gente fez aí modelagem, né, levantamento do que estava lá na situação, a modelagem, a busca de materiais, o orçamento, o planejamento e o acompanhamento da obra. Então, teve também essa questão de acompanhar a obra, tudo isso que a gente estava falando. De repente, não dava nem tempo mais planificar para mandar o papel. Não, a gente estava à distância. Então, era um modelo 3D que estava sendo mostrado e executado. Mas é claro que esse experimento foi uma escala de uma casa pequena. Né, o que a gente fala, como é que a gente amplia isso para uma grande obra? Mas o domínio de tudo isso. E aí um acompanhamento pós-obra também. Tá? Então, é o seguinte, o que a gente tem, essa imagem aqui é interessante, porque tem os 3, né, o antes, o proposta e o depois. Então, essa representação, né, toda no BIM, ou seja, como que estava, né, na hora do momento da compra da casa, a proposta feita, modelada pelo BIM, e como ela ficou depois da reforma. E isso tudo no prazo de 1 mês. E há outras observações que eu acho interessantes. A fidelidade que a gente consegue, né, do Revit com o atual. Então, claro que ainda pode ter uma pequena diferença, eu ainda vou falar um pouquinho do fornecedor de material. A gente buscou esse fornecedor direto da loja, né, então fica tudo assim. O próprio, né, o utensílio, né, os appliances que eles falam, é a geladeira que está lá disponível, que vai ter a data de entrega, porque é assim que eles entregam a casa, enfim, um padrão específico, Flórida. Mas é o que era possível da gente cercar todo esse processo e entender como que a gente poderia adaptar isso em, né, Brasil, ou como que seria esse processo. Então, é o seguinte, aqui, né, para a gente ter uma situação real de como que estaria o imóvel, é aquilo que eu falei de mexer paredes, estruturas, com certos cuidados de ser estrutura interna, mas também tinha que ter, né, uma autorização de arquiteto para mexer. É interessante que já um conceito diferente, né? Aqui a gente fala, mas é uma reforma, a gente não tem fôlego suficiente para fiscalizar todas. Lá não. Por exemplo, pôs uma caçamba na porta, no dia seguinte já tem o fiscal querendo conferir o que vai ser feito. Vai ter mudança estrutural? Então, qual o arquiteto ou o engenheiro que assina por isso? Né? Então, tem toda essa dinâmica que é importante a gente colocar. E aí, algumas representações de estado de cozinha, de banheiros. Banheiros é mais interessante porque troca todas as peças, né? Mas sem mexer muito em sistema hidráulico, é muito difícil mudar layout, né? Então, a proposta de parede, tranquilo, mas layout de banheiro já começa a complicar um pouquinho. Enfim. Então, a gente começa, né, só para ver que a gente realmente começa com o CAD, aquela dúvida que a gente veio falar, começa no CAD, não começa? A gente fez algumas medidas, tá? Definições de paredes, a partir do levantamento, como que ele foi, e já foi direto para o Revit. Né? Então, esse é o exemplo. O Luiz aí vai complementando alguma coisa, que é ele que fez o processo todo. Né? Então, a gente começa aí com a modelagem, né? Direto, a primeira parte foi a modelagem
Ok. Aí a segunda parte, isso que eu queria falar muito, assim, o posicionamento dos fornecedores. A gente falou aqui, com a pergunta da Gisela, sobre o pedreiro, né, o peão de obra, que é uma ponta. E outro gargalo que a gente tem em termos Brasil são fornecedores. E também é uma cultura que muda tudo. Aí a gente para pensar, olha, Revit, orçamento automático, planejamento, não pode ter atraso. Tá, é muita coisa, é uma cadeia produtiva inteira que está envolvida ali. O que acontece com fornecedores como Home Depot e IKEA? Eles têm o link dentro do Revit. Então, a gente podia baixar a loja Home Depot como um ícone dentro do Revit e dali, tudo que a gente estava especificando estava em tempo real. Se eu colocasse uma porta, está no Revit, acabou o estoque, vai vir um alerta, acabou o estoque. Então, são coisas que estão completamente independentes ali, praticamente do projeto ou do fazer, mas que depende de todos os outros pontos, né? Então, a Home Depot, inclusive, aí a gente não tem como colocar isso aqui, porque não tem como entregar o material. Então, não tem essa loja no Brasil. Então, assim, aí você fala, será que é isso uma tendência? A entrada da Leroy Merlin, por exemplo, foi forte. No início estava vazio. A gente tem aquele conceito do material, aquele depósito de material de construção da esquina, que eu vou comprar o material que resolve. Né? Será que a gente vai passar por um conceito desse? Aí já vem outra discussão, também merece aí um grande parênteses, né? Será que é isso? Um Leroy Merlin que vai chegar, que é dali que eu vou buscar, ela vai ter uma concorrência de preço? Aí, gente, eu nem quero entrar no mérito aqui de discutir, né? Cultura, o depósito de material de construção da esquina, que é de família, que é uma coisa cultural, que todo mundo vai, mas assim, vou abstrair um pouco isso, que é um tema para uma outra pesquisa, muita coisa que a gente tem que respeitar, né? Mas será que é isso? Então, mas vamos voltar aqui no foco nessa linha de raciocínio. Então, tá. Aí está lá, o fornecedor seguindo o orçamento. Então, a maçaneta que eu estou colocando, a janela, a telha, o drywall, tudo está sendo orçado com o fornecedor. E, claro, com as tabelas e o plugin dentro do Revit. E até a parte de decoração, da IKEA. Então, tá, os utensílios lá, tem a geladeira, tem os móveis, se for entregar mobiliada. Então, tem também. Tá? Eu tenho um plugin que eu coloco dentro do Revit, eu tenho o mobiliário. Então, já sai dali a parte de construção de material e orçamento. Então, aí a gente vai fazendo os testes, né? Enquanto está testando, projetando, fazendo render, como arquiteta projetando, né? E a gente visualizando, e ao mesmo tempo vendo o preço, e ao mesmo tempo vendo se aquilo vai atrasar. Fala, olha, especifica uma coisa, mas aquele fornecedor vai demorar 10 dias. Ah, isso vai impactar naquele cronograma. Então, é um sistema que consegue exemplificar o todo, né? E aí, basicamente isso, né? Falei assim de uma forma mais rápida a parte de modelagem 3D, e aqui algumas estatísticas que a gente fez, que isso aí, a gente estava tentando ter uma lógica, até ficou um pouquinho assim, né? A gente pode definir o custo por tipo, ou o tempo por tipo. O que seria o tipo? A gente consegue definir quais são os tópicos ou as categorias de um projeto? Seria isso mesmo? Elétrico, né? A parte de geral, paredes, piso, forro, mobília, né? Os utensílios ali, que seria fogão de ladeira, enfim. Quanto que era a porcentagem disso no todo da obra? Então, aquele investidor, isso é bem um exemplo de investidor americano, né? Faria vários parênteses, mas o objetivo aqui é mostrar esse. Então, a gente tem aqui aquela ideia, olha, mas do todo da obra, quanto que é responsável por parede? Aqui seria todo o sistema construtivo. Quanto que é responsável pelo piso, né? Pelo telhado, enfim, pelo forro, pelo elétrico? Quanto por cento da obra? E o tempo? Quanto que é o tempo que gasta para fazer cada uma dessas partes? Então, basicamente, né, a gente resumindo um pouquinho, é isso. O interessante foi pegar um projeto pequeno, e aconteceu mesmo, em um mês deu esse resultado, e aí a gente apresenta, a apresentação final ali não saiu. Mas é isso, Luiz, vem aqui para a gente responder perguntas de uns. Obrigada, gente. Estou ansiosa por vocês conseguirem cumprir esse tipo de projeto aqui no Brasil, né? Ia ser maravilhoso a gente ter essa agilidade na execução assim, de projeto e reforma, a obra mesmo. Parabéns. Parabéns pela palestra.
Eu sou o professor Francisco, quem não conhece ainda, da Escola de Engenharia, também na Escola de Arquitetura, com muita satisfação. Eu vou fazer uma pergunta, se não quiser responder agora, não tem problema. Você disse uma frase: se tiver uma mudança estrutural, temos que identificar qual arquiteto que vai responder por isso. Como é que é isso hoje em dia? Eu moro num prédio de 16 pavimentos. Eles furam viga, eles fazem o que for, aí chamam o arquiteto para responder sobre isso. Como é que é isso hoje em dia? Até onde o arquiteto vai e quando que vocês vão nos convidar para responder por uma mudança estrutural? Pode responder outro dia ou depois. Não, aí você fez uma pergunta ótima. Pisei no calo, né? Que é o que eu tenho que falar, inclusive com meus alunos da aula lá, que o Luiz foi meu aluno também. Que eu falo assim, gente, olha, mexer com, abrir um vão a mais, mesmo que deixe a viga lá, isso aí tem que ter arquiteto e engenheiro respondendo por isso. Não dá para ser decorador de jeito nenhum. Você já falou arquiteta, aí já vai mexer um pouquinho em outra história, porque eu sou engenheira arquiteta, então aí não vai existir mais, né? Então, assim, é a grande dúvida. A gente fala como que a arquitetura perdeu essa qualificação, né? Então, a partir de agora, não poderia responder mesmo, né? Qualquer mudança estrutural teria que ter a atuação do arquiteto. Mas é isso, minimamente, é o que a gente vê. Hoje, o que usa muito, cozinha americana. Então, a gente tinha cozinha fechada, culturalmente, né? Pelo jeito que a gente cozinha, gordura e tal, barulho, a gente tinha que ter fechado. Não, mas agora é cozinha integrada, porque a gente quer conversar enquanto está cozinhando. Primeira coisa, abre a parede da cozinha. Gente, assim, cadê o arquiteto, cadê o engenheiro? E aí eu falei aquele exemplo nos Estados Unidos, assim, pôs uma caçamba, aí já vai ter o fiscal. Entendeu? E aí não dá para fazer uma reforma dessa sem caçamba. Entendeu? Então, assim, quando eu defendi ali que teria que ter um engenheiro responsável ou arquiteto, mexendo no estrutural, eu pensei nessa formação que fosse capaz de responder por isso. Bom dia, meu nome é Fabrício. É mais um comentário, não uma pergunta em si sobre o projeto. Parabéns pelo projeto, porque foi uma aplicação real dessa compartilhação de projeto. Eu acho incrível e queria comentar ao ponto de que isso deve ser uma filosofia, um workflow que deveria ser aplicado muitas das vezes nos escritórios que a gente tem, pelo menos na minha cidade, 100 mil habitantes, a gente não vê muito aplicando, porque isso, tanta dor de cabeça que a gente encontra em obra, isso ia evitar muito, assim, sabe? Até em questão de tempo, orçamento, às vezes a gente precisa resolver umas questões com o cliente sobre materiais que tem que comprar já por agora ou depois, sabe? Tipo assim, às vezes a gente fica muito na planilha do Excel e sabe, dados que a gente consegue, às vezes a gente usa até o próprio Revit e a gente fala, não, a gente é BIM, sabe? Mas não, é muito mais complexo do que isso. O BIM é essa filosofia de compartilhação de informações, de dados, e era só isso mesmo. Eu agradeço pela... Parabéns pelo trabalho, primeiramente. E, claro, a gente tem que fazer, realmente tirar uma série de questões para conseguir aproveitar o que tem de exemplar nesse trabalho, né? Os contextos são absurdamente diferentes. A pergunta primeira seria se vocês fizeram, se aquilo que vocês mostraram ali no final sobre custos e tempo, se aquilo é projeto ou se aquilo é o as-built, ou seja, se vocês acompanharam a execução da obra e foram adequando esses tempos e eventualmente alguma coisa que tenha fugido do planejamento. Aquilo é o resultado final, então, o final foi o resultado final, mas a gente estava projetando, porque os investidores perguntavam assim, mas e esse piso desse material, quantos % que ele representa na obra? Aí, ele, né, no Revit tinha ali a área de piso, a Home Depot estava ali, se for madeira, se for cerâmica, se for... E aí dava para responder, né? Então não teve nenhum imprevisto assim que tenha modificado aquele planejamento inicial, ou seja, foram cumpridos os 30 dias sem ter que apertar uma fase no final porque alguma demorou antes. Teve o registro disso ao longo da obra ou não? Teve mudanças no meio, talvez de material, né, de alguma coisa que acabou mudando, mas aí estava sendo registrado. Não sei se a gente registrou as mudanças assim, de histórico, né?
do que foram trocadas de definições. Mas foi exatamente isso que foi acontecendo. Não sei se tem registro que era antes e o que a gente pôs depois. Mas, assim, teve essa troca para adequar. Se trocar isso, não vai ter esse fornecedor. Esse piso que a gente escolheu não tem mais, vai demorar 30 dias para chegar. Então, troca de piso. Entendeu? Legal. E aí a última, só um sonho meu, na verdade, que eu gostaria de compartilhar. Eu não me lembro o que é, acho que o 6D seria o custo de operação do prédio, né, o custo de manutenção ao longo da vida útil dele, o que nos remete à palestra de ontem da Tatiana. E no meu sonho, o 7D seria as emissões dos respectivos materiais, para a gente também poder fazer escolhas de projeto de acordo com o quanto determinado material emite na sua produção e, eventualmente, no seu destino final, né? Então, só queria dizer, eu tenho esse sonho, se alguém mais quiser compartilhar ele, a gente está aqui para falar sobre isso. Obrigado. Isso mesmo, excelente. É uma coisa que podia ter feito, a gente não fez, também faltou a sustentabilidade. Falar ali o que estaria de materiais, ali a porcentagem pelo menos, né? Vou até fechar então, falar com o Luiz para participar, responder um pouquinho o que ele falou, né? O que você achou da experiência em relação a trazer isso para a realidade Brasil? Que é importante também falar que o Luiz... com esse domínio, né, já teve a oportunidade de estar na Tailândia, né, e agora foi selecionado para uma bolsa no Canadá. E agora a pergunta dele é interessante, como que você vê isso aplicado aqui, né, na cidade do interior, a gente depende dessa tecnologia mesmo, uma discussão que a gente teve no início aqui hoje. Quer falar um pouquinho disso? Igual, pois é, mas igual no caso ali, a construção que a gente trabalhou era uma construção pequena, né? Poderia até comparar um pouco como se fosse de uma cidade pequena, mas a vantagem que eu vi que eles têm é mais as informações, igual dos materiais, dos móveis, do mobiliário mesmo. Então eu acho que para cá falta mais isso mesmo, ter mais esses dados disponibilizados para a gente poder trabalhar. Aí, tendo isso, eu acredito que se tiver profissional capacitado, que saiba utilizar essa metodologia, eu acho que daria certo também.